Pronto. Alguma dúvida até aí, pessoal? Entenderam mais ou menos aí qual é a nossa pretensão? No primeiro momento, conceituar a filosofia, tentar definir esse saber. No segundo momento, tentar definir o que é a filosofia da educação para que a gente possa tratar especificamente de temas pertinentes, de textos clássicos da filosofia da educação, e que vocês possam ver o valor dessa formação para a área de vocês. Ano passado até tinha um aluno aí, eu acho que era de letras em inglês ou era letras português, que até me reencontrou no início do ano, disse, professor, eu já estou começando a dar aula, não sei o que, etc. Eu tinha sido professor de Filosofia da Educação 2, né, o que vocês, eu acho, pagam 2 semestres de Filosofia da Educação. E uma coisa que ela me disse, acho que ela não disse por mal, claro, né, ela disse assim, professor, eu já estou dando aula, estou fazendo uns estágios, já estou substituindo alguns professores, e lá não tem essa coisa não, os alunos não querem saber de Filosofia da Educação, não querem saber nada, eu fiquei assim, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver filosofia da educação com letras? Você não vai dar aula de filosofia da educação. Claro que eu não disse isso à menina. Né? Eu tentei esclarecer que nós estudamos filosofia da educação para tentar esclarecer o papel que você assume enquanto professor dentro de uma instituição escolar, dentro da sociedade, dentro desse processo formativo idealizado por nossa civilização ocidental. Beleza? Então, uma coisa que eu já havia dito a vocês, não sei se vocês lembram, é que toda sociedade tem educação. Educação não é um privilégio dos ocidentais. Educação não é um privilégio de uma sociedade mais avançada em comparação a uma sociedade menos avançada. Educação é um processo de transmissão dos valores, dos símbolos, da cultura, de tudo aquilo que foi construído por um povo. Quando eu transmito uma herança cultural para a minha sociedade, para os mais jovens, eu estou educando. Mas não apenas. Enquanto eu reproduzo qualquer prática, independentemente se ela for crítica, racional, etc., se eu estou reproduzindo qualquer tipo de ação e estimulando outras pessoas a assim fazer, eu já estou educando. E eu estou colaborando ou não com a educação. Porque aí, claro, se dá todo um processo de esclarecimento do que seria a boa e a má educação. A boa educação ela é construtiva, ela leva o indivíduo a ser melhor do que ele é. A má educação, ela é destrutiva, ela é segregária, ela leva a sociedade a se desfazer sem qualquer motivo a não ser ali projetos individuais, egocêntricos, individualistas. Então, o que nós chamamos de boa educação é o que podemos também titular aqui formação. Formação. Essa palavra ela tem uma origem dentro da cultura grega. Formação e educação têm origens distintas. A formação vem de paideia. Formação vem justamente de se modelar. Paideia é uma palavra que denota, que indica modelação. Né? Você está modelando. Inclusive, não sei se é da época de vocês. Na minha época tinha um filme que minha mãe adorava, né? Amava, que era Ghost, do outro lado do mundo. Eu acho que é isso mesmo, Ghost, que falava, né, de um romance, um romântico, dramático, me falava de um romance de um casal, óbvio, onde um deles acaba morrendo, do outro lado da vida, perfeito, olha aí, a galera tá ligada geral, olha só. Mas é isso mesmo, o Ghost do outro lado da vida. O romance do cara morria, uma situação trágica lá, um assalto, alguma coisa do tipo, e a menina começa a ter, né, algumas... Não, é antes mesmo da morte dele. Antes mesmo da morte do protagonista, você tem uma cena icônica que é um meme antigo, um meme clássico, onde ele e a menina, né, estão ali modelando uma argila, né, quem modela ou quem já viu a modelação de argilas, sabe que fica uma peçazinha rodando a argila enquanto você deixa a mão em algum canto, vai dando a forma à coisa, né? E eu não estou falando isso gratuitamente. Assim, por mais que a cena seja clássica, e é uma cena bonita, que depois é reproduzida ali ao longo da narrativa, a palavra educação tem a mesma conotação de modelação.
Quando você insere, eu vou repetir esse exemplo, né? Eu já tinha falado com vocês. Quando você insere uma massa de bolo dentro de uma forma, você está dando forma a algo que é disforme, amorfo, sem forma. Então, formar é dar forma, formar é modelar, é atribuir estética a algo que não tem necessariamente uma estética. É tornar algo belo, algo que não é necessariamente belo. Perceberam? Estou querendo dizer? Então, a educação que nós temos aqui em vista é um processo formativo, é um processo de aperfeiçoamento, porque qualquer sociedade tem seu processo educativo. Qualquer sociedade tem procedimentos, técnicas de transmissão de seus valores, mas os ocidentais, sobretudo a partir do mundo grego, nós tivemos algo um pouco distinto. Nós tivemos um processo formativo sendo pensado lentamente. Lentamente. Isso aí já foi estudado por muitos teóricos e nós vamos, inclusive, estudar um que está aqui. Eu deixei o PDF aí desse livro com vocês, é um livro muito conhecido, um livro clássico, mas vale a pena. Deixa eu pegar aqui, PDF, Paideia, A Formação do Homem Grego. Esse livro é fantástico, nunca consegui ler todo, li 500 páginas, depois li outro capítulo, li outro aqui, mas nunca consegui lê-lo sequencialmente, mas é indiscutível que o tipo de escrita e de comunicação desse autor é muito bom. Ele é uma pessoa muito comunicativa, então é muito fácil você ler um livro desse. Então ele faz uma análise de toda a tradição grega, vindo lá dos gregos clássicos, lá de Homero, e vai mostrando como essa ideia da educação ela foi se formando ao longo da tradição clássica. Não apenas. Mas aqui a gente vê realmente qual é o papel dos clássicos, porque as pessoas estudam Grécia e Roma até hoje. Estudam justamente porque os gregos inventaram o sistema educativo como nós o conhecemos. Inventaram essa noção de que educar é aperfeiçoar. Aí você poderia perguntar, né? Ah, professor, e não sempre foi assim, não? As pessoas não querem melhorar os outros, não? Aí é que tá. Não. Não. Em geral, as famílias, as sociedades, elas se esforçam para reproduzir os valores que já estão em vigor dentro da sociedade. Em geral, uma sociedade ela é conservadora. Não é modo de falar, beleza? É literalmente isso. Sociedades, em geral, são conservadoras, porque elas tentam conservar o modo de vida em vigor dentro dessa sociedade em questão. Porque é aquele tipo de coisa. Como é que uma tradição pensa? E não é errado esse pensamento. Isso é um pensamento conservador, legítimo e que faz sentido. A ideia é o seguinte: se nossos ancestrais viveram assim, colocando em prática esses valores, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo. Gente, pergunta aí, para saber se vocês estão me ouvindo, né? Porque muita gente desliga o fone, desliga a câmera e fica lá fazendo nada. Pergunta: o que é um rito? O que é um rito? Perfeito. Olha o que vocês estão dizendo aqui. Lucas falou, tipo uma cerimônia? Sim, uma cerimônia é um tipo de rito, beleza? Uma cerimônia é o conjunto de procedimentos repetidos, né? O cerimonial significa justamente isso. Deixa eu provar aqui a entrada desse rapaz, vamos lá. Davi falou assim, tradição, história de um povo através das lendas, com o objetivo de ensinar, sim. Giovanni diz assim, é um processo para atingir algo? Também tem a ver. O que significa uma transição perfeita? Essa palavra aí, gente, é central. Giovanni pegou aqui no cerne da questão. Rito está relacionado à passagem. Passagem. Agora sim, se bem que escovar os dentes, almoçar, tomar um café da manhã, são práticas que podem acabar recebendo uma conotação ritualística, mas elas não têm um peso tão ritualístico assim. Por mais que eu entendi, você conseguiu entender a coisa. É aquele tipo de coisa, meus pais fizeram, os pais dos meus pais fizeram, e eu devo repetir. Tanto que a gente fala sempre que tem que escovar os dentes quando eu levanto, quando eu me acordo, escovar os dentes ao dormir. Porque nós aprendemos a fazer o gesto
diante da cruz, diante da igreja, através de ritos. Mas o rito em si, ele é algo mais fechado e que tem um peso maior. É aquele tipo de coisa. Olha um exemplo aí de rito. Vai ser tenso, viu? Os meninos aí que se preparem. Casamento. O casamento é um exemplo icônico de rito. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Foi Davi, falou novamente. Rito me lembra missa, perfeito. A missa é um rito. A missa é uma cerimônia. A cerimônia é um sinônimo ativo para rito. Porque você tem ali um monte de procedimentos que devem ser seguidos com muito rigor. Com muito rigor. E que só posteriormente nós vamos entendendo os valores daquele processo. Olha só. Ah, batizado, pronto, perfeito, ó, casamento, batizado. Até hoje também as meninas ainda fazem, né, aquelas festas de 15 anos, é um tipo de rito. Eu acho que os meninos fazem festa, gente, ainda hoje em dia. Hoje, se tiverem, me avisem só para eu saber. E se tiver festa, me convidem, beleza? Deixa eu ver mais aqui. A cultura indígena tem vários ritos também, estranhos, mas interessantes, exatamente. Toda cultura tem ritos. Porque o rito é um conjunto de procedimentos, como vocês mesmos falaram, que aí, olha, cada uma das respostas de vocês, de certa maneira, foi revelando o entendimento que todo mundo tem de um rito. Cada um dessas ritualísticas, de certa maneira, revela o nosso apego à tradição. E é isso que o rito pretende. O rito pretende que você, primeiramente, atinja um estado mais elevado dentro daquela sociedade. Então, quando você faz uma festa batizado, você é inserido na sociedade. A formação da alfabetização. Vocês lembram disso? O pessoal ainda faz hoje em dia. Quando você se alfabetiza, sai lá do primário, né? Ensino primário, você faz aquela ritualística cerimonial, mesmo que não esteja vinculado à tradição religiosa, ainda assim veio da tradição religiosa. Então você passa por um novo rito, você vai lá para o ensino fundamental, vai lá para o ensino básico. Quando você sai da universidade, o que é que você faz? Faz uma formatura, que é outro rito. Eu não tive formatura, viu, gente? Minha situação era um pouco mais precária. Mas não tive formatura, né? Fico bem triste por causa disso, quando eu vejo as formaturas, mas fico feliz com a galera que consegue. Mas é justamente isso. O que é o rito? Você sai daquele estágio de estudante e passa a ser, por exemplo, professor. Todos vocês estão almejando isso, não é? Por exemplo, deixa eu ver aqui o que é que vocês estão dizendo mais. Mariana falou assim: vem muito da minha cabeça o filme Madagascar, perfeito, 2, onde Alex precisa passar por um rito, no caso uma luta, para poder entrar para o bando. Pronto, perfeito. Não, até aquilo ali, é aquele estilo mesmo, é um rito. Então é isso, pessoal. Existem muitos ritos, e muitas das nossas práticas cotidianas, elas advêm, elas se originam de ritos. Eu não sei se vocês ainda fazem isso, né? Pedir a benção pai, a benção mãe, a benção avô. Mas o que é a benção? O que é a benção? É meio que a palavra bênção significa autorização a prosperar. Ou seja, quando alguém pede a bênção a um pai, mãe, tio, alguma pessoa que representa algum tipo de autoridade na vida daquela Perfeito. pessoa, então ela está autorizando aquela pessoa a prosperar, a ser parecida com ela. Perfeito. É isso mesmo, né? É porque a gente às vezes vai reproduzindo a coisa, às vezes a criança nem vê. E a bênção, né? Isso é uma coisa que veio dos padres, né? Tanto que a palavra padre, ela significa pater, né? Assim, pai. É tipo um protetor acima dos pais cotidianos, por assim dizer. E os professores mais antigos, né? Antigos assim, na nossa geração, não. Uma coisa assim de centenas de anos atrás, eram sacerdotes. Né? Só muito recentemente, depois da Revolução Francesa, é que essa função professor ela foi se desligando um pouquinho das tradições religiosas, mas em regra eram religiosos que assumiam a função docente. Isso desde o começo dos tempos. Eram religiosos. Até hoje as igrejas de ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, elas ainda protagonizam e elas ainda sustentam cursos clássicos, né, de ensino. Para ter noção, né, você pegar as grandes universidades da Europa, ainda são universidades ligadas a tradições religiosas, beleza? Exemplo, os jesuítas, indiscutível. Então, assim, muito recentemente foi que se deu esse desligamento parcial das tradições religiosas com o ensino. Então, o ensino, gente, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso?
Porque o ensino sempre foi algo muito, muito, muito vinculado mesmo à questão da perpetuação de valores. Perpetuação de valores. Isso aí é parte essencial do ensino em qualquer cultura, mas algo distinto foi criado na nossa tradição. Isso não nos torna especiais, isso nos torna apenas distintos, como todas as culturas o são. Beleza? Estou deixando muito claro aqui porque hoje em dia se problematiza muito o fato de que o Ocidente ele é muito impositivo. Nossa civilização ocidental ela é muito impositiva, ela é muito agressiva, ela quer a todo instante se sobrepor a outras tradições, a outras civilizações, uma oriental, uma asiática. E isso é objeto de crítica válida, é verdade. Existem problemas sérios ligados à nossa civilização, à nossa cultura, à nossa história e ao nosso jeito de ser. Mas isso não significa que ela também não tenha méritos. E a gente vai falar um pouco sobre esses méritos. Um deles, e que é indiscutível, é o fato de que a nossa civilização ela tem esse senso de progresso. Progresso. Algo que se expressa, sobretudo, na educação. Porque a gente não educa apenas para educar. Nós educamos para formar. É por isso que muitos pais, e muitos de vocês já têm essa noção hoje em dia, que se diz, sabiamente, que educação não se faz na escola. Educação se faz em casa. E só no segundo momento, na escola. A escola é o momento de lapidação. A escola é o momento de aperfeiçoamento. É um momento de literalmente modelação de pessoas que já foram ali, de certa maneira, geradas, potencializadas por suas famílias. Isso quer dizer que a família não pode dar nada, oferecer nada? Claro que não, né, gente? Pelo contrário. Mas é óbvio que eu, enquanto pai, aliás, só para ficar claro, eu não sou pai, além de pai de gato, mas assim, mas é óbvio que os pais, eles têm limites. Por exemplo, se meus gatos fossem seres humanos, como querem ser, mas se eu tivesse que ensiná-los cálculo avançado, eu não saberia. Se eu tivesse que ensiná-los os preceitos da biologia, eu não saberia. Não saberia. Já tive essas aulas, aprendi a muito custo, sofri pra caramba, mas eu não saberia. Então a escola ela é feita para isso. É por isso que você tem vários professores. E quando vai lá do ensino fundamental, passa para o ensino médio, passa para o ensino superior, você tem mais e mais e mais professores. E isso às vezes parece uma loucura na cabeça de vocês, mas a ideia é justamente isso. Cada professor significa uma área de especialização, rumo ao aperfeiçoamento daquele, daquela disciplina. O que acontece? Cada professor tenta dar o melhor de si ao longo de sua vida para se especializar naquele pontinho, contribuir de maneira muito avançada com o aluno. E no segundo momento, o que acontece? O que acontece? O aluno ele pega tudo que há de melhor, naquele momento ali, o que é mais importante para ele, e segue em frente. Escolhe uma função e faz também a mesma coisa. O que é que vocês estão dizendo aqui? Deixa eu ver. Estão rindo de mim, é? Ah, pô, a galera gosta de rir de mim, viu? Deixa eu ver aqui, Juliana está dizendo assim, é bem comum que os pais às vezes dizer que falta de educação é essa, né? Teu professor não ensinou certo e errado. Exatamente. A verdade é que a educação não recebida veio de casa, né? Bons alunos são justamente bons não por serem inteligentes. Eu já tive e ainda tenho alunos inteligentíssimos, mas pessoas nefastas, pessoas detestáveis, pessoas que eu não quero perto de mim. Estou ali porque eu sou obrigado. Então, o que acontece? A educação vem de casa. E a gente percebe como isso se reflete no aluno. Às vezes o pai não tem total controle, né? Ninguém escolhe ter um filho que é um psicopata. O cara não escolheu isso. De repente você dá azar. A pessoa nasce com essa anomalia. E é uma anomalia, não é doença, não é nada. É uma anomalia, é um transtorno que nasce com você, nunca vai sair. Você pode amenizar, né, se você der esse azar. Para quem joga RPG é quando você tira um zero, né? Quem joga RPG vai entender. Você joga o dado assim, tira zero. É um crítico de vida. Vamos ler aqui. Pronto, aqui tá normal? Pronto, eu acho que às vezes é um problema lá mesmo, né? Ok, olha só, pessoal.
Então, esse livro eu deixei com vocês. A gente vai começar a ler esse livro. Vocês vão ler metade desse livro, viu? Tô avisando logo que ser metade. Assim, ó, pá, estão em casa sem fazer nada, vão ler metade do livro. Tô brincando, minha gente. Não vou fazer isso com vocês, não. Beleza? Mas é só o iniciozinho do livro. E vai ser um tipo de capítulo introdutório mesmo. E ele é bem legal, acho que não dá nem 10 páginas, tudo bem? Fui completamente barrado. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou liberar aqui. Eu vou